Fala pessoal, nós estamos aqui nas últimas horas do ano de 2021, gravando o último vídeo da temporada 2021 para o canal no YouTube. Estamos tanto completando mais um ano, concluindo mais um ano, quanto também estamos concluindo mais uma temporada de vídeos. Mas aqui estou para falar sobre algo mais importante que a conclusão de um ano ou a conclusão de uma temporada de vídeos. Eu estou aqui para falar sobre a conclusão da nossa jornada de fé que deve acontecer. Na vida espiritual, principalmente, não basta a gente começar bem, a gente precisa perseverar e terminar bem. A vida de fé é geralmente comparada a uma corrida, a uma trajetória que precisa ser realizada por nós. E quando nós temos um encontro com Cristo, uma experiência com Ele, dizemos a Ele o grande sim, nós entramos pela porta e então nós começamos essa corrida da fé, esta carreira espiritual. E nós podemos começar muito bem, cheio de fôlego, de ânimo, de entusiasmo, de alegria, de unção, de fogo no coração. E na verdade a quantidade de gente que inicia assim na caminhada da fé, na caminhada espiritual, é gigantesca. Mas Deus está muito mais interessado se nós iremos perseverar e concluir essa corrida da fé. Pois como eu disse, não basta a gente começar bem e depois a gente desistir, não basta a gente começar bem e terminar mal. Lá em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 7, nós podemos ler o seguinte: corrieis bem, quem, pois, vos cortou os passos para não obedecerdes à verdade? Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo aos Gálatas inconformado, indignado por aquele povo ter começado bem, mas eles chegaram a um determinado momento da caminhada que começaram a tropeçar. Eles começaram, como disse o apóstolo Paulo, a negar, a obedecer à verdade. E olha que o apóstolo Paulo já havia denunciado esse tipo de conduta dos Gálatas lá no capítulo de número 3, no verso 3, quando ele disse assim: sois tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? O apóstolo Paulo está dizendo, vocês começaram bem, mas vocês querem terminar mal? Lá em Mateus capítulo de número 13, no verso 20, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele diz que uma parte da semente cai em solo pedregoso e então ele explica que o solo pedregoso em que ela caiu, a parte da semente caiu, é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante, sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Então esse tipo de solo caracteriza aquela pessoa que recebe a palavra com empolgação, entusiasmo, alegria. Mas quando vem a aprovação, a tribulação, aquela pessoa acaba negando a fé, acaba abandonando a palavra. Jesus também disse em Mateus capítulo 22, verso 14, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos começam, mas poucos terminam. Vai dizer São José Maria Escrivá que começar é de todos, mas perseverar é de santos. Deus quer e nos chama a concluir essa corrida, essa carreira da fé, pois na verdade será o estado que a morte ou a segunda vinda de Cristo nos encontrar que irá importar. Ou seja, como nós iremos terminar é como na verdade fará toda a diferença. Lá em Hebreus, capítulo de número 10, no versículo de número 36, nós podemos ler o seguinte. Vamos ler do versículo 35. Não percais essa convicção, a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ou seja, para que nós alcancemos o que Deus nos prometeu é preciso perseverança, continuidade, que nós possamos perseverar e completar essa corrida da fé para que nós possamos ser salvos. Nós não podemos ser como aqueles que até começaram bem, mas infelizmente terminaram mal. Eu cito aqui o exemplo de Salomão. Lá em 1 Reis, no capítulo de número 11, a partir do verso 3, olha o que nós lemos. Ele teve 700 esposas de classe principesca e 300 concubinas, e suas mulheres perverteram-lhe o coração. E olha o verso 4. Sendo já velho, elas seduziram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi, seu pai. Olha que lástima, que tristeza.
Mas nós, pelo contrário, precisamos imitar quem começou, quem continuou e quem concluiu essa jornada da fé bem. Nós também precisamos nos tornar uma referência. Lá em Hebreus, no capítulo de número 13, no verso 7, olha que palavra linda. Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. E então, eu trago aqui como exemplo positivo o apóstolo Paulo. Aquele homem que teve um encontro extraordinário com o Cristo Senhor Jesus ressuscitado, e aquele Saulo que perseguia a igreja, de repente se vê cego, fica 3 dias sem comer, sem beber, ele já tem visão e ele começa a testemunhar imediatamente que Jesus é o Filho de Deus. Ele tem um começo extraordinário, mas o apóstolo Paulo perseverou, porque lá em Filipenses capítulo de número 3, ele diz no verso 8, por exemplo, que ele julgava como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Cristo Jesus. Mas logo abaixo, ele fala que ainda não estava onde deveria estar, ou seja, ele ainda estava perseverando para chegar, pois ele diz assim, olha, não pretendo dizer que já alcancei a meta e que cheguei à perfeição, mas ele diz, não, mas eu empenho em conquistá-la. Ele sabia da seriedade que é a continuidade na vida cristã. Pois também em 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 27, ele disse assim, olha, castigo o meu corpo e mantenho em servidão de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado para muitos. Ele estava preocupado em chegar num determinado momento, depois de ter feito tanto, pregado tanto, ele ser desqualificado. Por isso que ele sabia o que queria, ele queria chegar no alvo. Pois em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, ele disse, mas nada temo, nem faço caso da minha vida, contanto que eu termine a minha carreira e o ministério da palavra que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho ao Evangelho da graça de Deus. Ele queria terminar a carreira. E é o que nós podemos ver quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, quando ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele estava dizendo, eu consegui, comecei, continuei e concluí. Que eu e você também possamos sempre perseverar, mesmo diante do desânimo, da fraqueza, diante das quedas, mas que nós tenhamos o olhar fixo no alvo, que é o próprio Cristo, que é a eternidade, para que nós possamos completar a carreira da fé. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.